quais são as causas, Miriam, assim, os fatores de risco para uma criança ter essa disfunção da integração sensorial? É genético, né? É genético mais ambiente? O que é, assim? Como que... Ó, que o que a gente mais tem de estudo, embora ainda a gente saiba pouco sobre isso, mas assim, o que a gente tem quando tem estudos de gêmeos idênticos e principalmente estudos longitudinais, é que a maioria dos casos tem uma base genética. Então é muito comum a gente ver, quando a gente vai atender essas crianças, o pai ou a mãe ou o irmão com relatos muito parecidos, às vezes não em relação à comida, mas em relação a se sujar, em relação a algumas coisas que a mãe se identifica demais. Eu tenho uma família que eu acompanho agora, que a mãe começou a comer tomate agora junto com a criança, que ela não suportava a textura do tomate, né? Então, e ela é uma mãe que se identifica muito com essas questões, por exemplo, da alimentação, e ela apanhava para comer quando era criança, ela era aquela criança que, né, que deu muito trabalho para comer. Enfim, os pais lidavam como é que se acreditava que era o melhor naquela época. Mas então a gente sabe hoje por estudos que tem uma base genética muito forte. A gente tem alguns fatores de risco que são a prematuridade é um fator de risco, né, por esse cérebro, por esse sistema nervoso imaturo, especialmente nas crianças abaixo de 32 semanas. Então, claro, quanto mais prematuro, mais fator de risco. A gente tem um estudo recente, Isabela, que mostra que nos prematuros abaixo de 30 semanas, 50% vão ter uma disfunção de integração sensorial, pelo menos em uma área. Então, esse é um número muito grande, né? Se a gente pensar, os prematuros abaixo de 30 semanas precisariam todos ser acompanhados dessa questão sensorial. Então, a prematuridade é um fator de risco e alguns outros diagnósticos. Você acompanha, você detecta, você previne muito previne. Isso negativo, né? Exatamente. Essa que é a questão, né? A gente está muito acostumado a trabalhar com lá na ponta, né? A gente tem uma dificuldade de trabalhar com prevenção. Então, às vezes eu vejo assim algumas críticas, mas para que precisa encaminhar para fono? Para que precisa encaminhar para Nutri? Eu falo, gente, é prevenção, né? A gente não precisa esperar aparecer o problema para resolver. Se a gente já identifica que tem um fator de risco muito grande, a gente já pode trabalhar com prevenção. Então, essas são populações. Alguns diagnósticos também, como transtorno do espectro autista, síndrome de Down, né? Diagnósticos que afetam o neurodesenvolvimento também tem uma chance maior, uma predisposição maior à disfunção de integração sensorial. A gente tem esses fatores. Embora possa acontecer em crianças sem esses. É isso que eu falo, é uma coisa aqui, eu sempre também falo isso, é igual, por exemplo, problema cardíaco, né? Problema cardíaco pode acontecer com qualquer um de nós. Embora a gente saiba que algumas síndromes, então a criança que tem síndrome de Down tem uma chance muito maior de ter um problema cardíaco. Mas não é toda criança que tem síndrome de Down que tem problema cardíaco e nem toda pessoa que tem problema cardíaco tem síndrome de Down, né? Mas são duas situações que se correlacionam muito. É a mesma coisa em relação à disfunção de integração. Ela é um problema aqui, mas alguns fatores são mais correlacionados. Então, o transtorno do espectro autista é a prematuridade extrema por si só é outro fator de risco. A gente precisa olhar com mais cuidado para essas populações. O ambiente, que é uma dúvida que os pais têm muito, né? Você perguntou, o ambiente pode ter causado isso? É uma dúvida. Então foi o jeito que eu fiz a introdução alimentar, é porque eu fiz do jeito tradicional, eu fiz com papinha, e agora eu não consigo evoluir. Eu falo, gente, presta atenção. Claro que o conhecimento muda, e hoje a gente tem um outro olhar para a introdução alimentar, com a participação mais ativa da criança. Mas vamos imaginar que nós tivemos uma introdução alimentar mais tradicional, né, com papinha e tudo. E a gente comia, a gente ia e evoluía. Então, a introdução alimentar, o jeito que ele é feito, sim, ele favorece ou não. Mas ele, por si só, não é causador. É a mesma coisa assim, eu dentro de uma família. É porque a gente é menos aventureiro. Gente, modelo parental, ele não vai causar isso. Então, a mãe que gosta de escalar, ou a mãe que é mais tipo eu pata-choca, ou o pai que gosta de se sujar, e o pai que é mais gosta da casa mais organizada, isso não é causador de disfunção de integração. Isso é modelo de parentalidade, é jeito de ser de cada família, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando, Isabela, de ambientes de privação extrema, como um bebê numa UTI neonatal.
por muito tempo, né? Porque não é que ele está sendo privado, ele está sendo privado porque ele precisa para a sobrevivência dele. Então a gente entende que aquilo é necessário, mas a gente também sabe que tem uma consequência. E outras hospitalizações. E os estudos que tem com privação, por exemplo, materna, são privações extremas em situação de pós-guerra, de crianças que ficavam ali sem nenhum contato. Sabe aquelas situações que a gente não vive na nossa rotina com os nossos filhos? Então, isso é muito importante falar. Uma mãe que carrega o filho mais no colo ou menos no colo não causa dificuldade alimentar. É só jeito diferente de maternar, e tá tudo bem? E os nossos filhos conseguem lidar com isso. O que eu falo? Na criança que já tem um fator de risco, já tem uma predisposição, o que a gente pode fazer, aí sim, é usar o ambiente a nosso favor. Então, eu falo que o ambiente ele não vai ser negativo, mas ele pode ser positivo. Então, essa criança é aquela criança que eu vou dar mais oportunidade de se sujar, de colocar a mão na comida, eu vou deixar mais no chão, eu vou propiciar que ela se movimente mais, que ela vá mais no balanço, que ela vá em parquinho, que ela vá na grama, que ela brinque com amiguinhos. Sabe, aquela criança que eu vou ter um olhar, olha, como se eu quisesse pôr um plus aqui nisso, que já é da infância. É natural da infância, mas nessa criança eu vou dar uma carga extra. Então, isso sim pode ser benéfico para essas crianças que têm uma predisposição. Legal. Muito interessante. Muito bom. Então, a mãe pode fazer isso já assim, né? Desde que antes da introdução alimentar. É interessante como que isso influencia no processo do comer, né? Então, isso que a gente fala, né? A mãozinha, ela vai na boca, né? No bebezinho, ela vai engatinhar. E quando ela engatinha, ela toca em texturas diferentes. Não, então, esse bebê que engatinha na grama, que engatinha no chão de casa, que põe a mão na terra, que põe a mão em brinquedos de texturas diferentes, por exemplo, ele vai levar na boca brinquedos de texturas diferentes, tamanhos diferentes, e essa boquinha já vai estar muito mais pronta na hora de comer. Então, essa é uma coisa que os pais já podem fazer. O bebezinho que está lá, pré-introdução alimentar, o que esses pais podem fazer? Propiciar experiências sensoriais diferentes. Então, hoje em dia, o que a gente tem, Isabela? E aí todos nós, eu como mãe tenho, a gente tem ambientes muito iguais, né? Então, são aqueles ambientes emborrachados, com o piso de borracha. Você vai nas escolas, tem um negócio, os pisos são lá todos de borracha, não tem areia, não tem terra. Os brinquedos que a gente compra, mesmo a gente para o consultório, você vai comprar os brinquedos, são todos de plástico, tem todos o mesmo peso, tem todos a mesma textura, o mesmo cheiro. Quando você pega um objeto de madeira e a criança leva na boca um objeto de madeira, ele é completamente diferente de um objeto de metal, que é completamente diferente de um objeto de tecido. Então, esses estímulos que são muito naturais, a nossa geração perdeu um pouco pela maneira como são os brinquedos hoje, como os nossos filhos estão dentro de apartamentos. Então, isso influencia sim, né, essas crianças. Pandemia, então, né? Eu acho que... eu ia falar isso. E essas crianças que pegaram a pandemia ficaram ainda mais restritas em relação a essa questão do ambiente. Né? Então, assim, essa seria a prevenção nessa criança. Esse preparo seria basicamente esse mesmo.